Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo, Isabela Sais, e com minha querida amiga Cora Ronay. E aí, Corinha, como é que foi a semana? Tudo bem? Tudo totalmente bem. Aliás, antes de você chegar, eu estava vendo uma tirinha do André Dahmer, e aí um personagem chega para o outro e diz, e aí, tudo bem? E aí o outro diz, tudo bem. E aí o primeiro diz assim, olha, eu acho então melhor você se informar melhor. No meu mundo. Não pode não estar tá tudo bem. É o mesmo do seu, não é? É o mesmo então... mundo meu. Mas eu acho que a gente tem que olhar pelo menos para, sei lá, de uma forma positiva para a vida e dizer que tá tudo bem, sim. E eu né? quase assassinei um camarão antes de você chegar. Então não tá tudo bem. Eu estava peneirando umas plantas aqui do aquário e aí tirei umas plantinhas de superfície. Quando eu tirei, veio junto um camarão, coitado, assustadíssimo com o que estava acontecendo, e eu assustadíssimo com ele, assustado, coitado do bichinho. Oh, meu Deus Mas do final céu. feliz, já está tudo ok, camarão já está nadando para cá e para lá. Foi aquele camarão ali, tá vendo? Ó? Tô vendo. Aquele vermelho grandinho. Ele coitado. passa bem. Passa bem, pelo visto, está tudo ok com ele. Tá certo, a gente tem que avisar para os nossos ouvintes que tem uma obra aqui pertinho da gente, então de vez em quando vocês podem ouvir aí um toque, 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 toque. Sim, uma interferência sonora. Trilha sonora, né? Trilha sonora urbana. Urbana, exatamente. Eu cheguei aqui na casa da Cora e falei, gente, não é possível, em todo lugar desse Rio de Janeiro, em todo lugar desse Brasil, em todo lugar desse mundo tem uma obra. Você não consegue mais silêncio no mundo. Não é? Mas aqui no prédio não consegue mesmo, porque o prédio antigo, aí prédio antigo é uma coisa impressionante, porque em prédio antigo sempre tem um apartamento. Sempre tem. É. Sempre. Olha, eu moro aqui, sei lá, há 30 anos, e eu acho que não teve um mês da minha existência, da minha longa existência Sem nesse uma prédio obra? sem uma obra. É. Nossa, Cora. Às vezes não tão perto, quer dizer, às vezes eu sei que tem uma obra porque eu vejo entulho lá embaixo. Sim, mas não no mesmo andar, que é o caso dessa. Sim, essa daqui está sendo ali do lado, mas Isso. eu não me lembro de mês sem obra aqui. Porque tem sempre uma infiltração, tem sempre um cano que não sei o quê, Eu tem moro em sempre prédio uma antigo pessoa também. que vendeu apartamento, tem sempre uma pessoa que está querendo reformar, enfim. Eu sei o como caos. é. Lá no meu prédio também tá tendo uma obra no apartamento vizinho, tá uma delícia, muito gostoso. A gente não consegue nem falar um com o outro, que ninguém É uma ouve o que o outro tá beleza. falando, mas tá tudo certo. Vamos que vamos, a gente começa falando sobre o livro Relacionamentos Amorosos na Era Digital, da Adriana Noonan e da Maria Amélia Penido, que a gente falou no programa passado, muito superficialmente, foi só uma dica da Cora e a gente vai se aprofundar agora no assunto. Já não restam dúvidas a respeito das mudanças que a revolução tecnológica causou nos mais diferentes aspectos das nossas vidas, dos simples afazeres diários, a forma como nos relacionamos uns com os outros e com tudo o que nos cerca. Essas mudanças, claro, vêm remodelando também o comportamento de homens e mulheres. Mas afinal, como será que isso está transformando os relacionamentos amorosos? São várias as questões. Quais as motivações, os objetivos e as expectativas dos relacionamentos virtuais? Será que sabemos gerenciar ciúme, infidelidade, solidão e os perigos dessas relações nos aplicativos e sites de relacionamento? Para refletir a respeito desse assunto e entender como estamos lidando e interagindo na era da internet, a Adriana Noonan e a Maria Amélia Penido reuniram uma extensa bibliografia internacional e se basearam em estudos da psicologia evolucionista no livro Relacionamentos Amorosos na Era Digital, lançado recentemente. Em 10 capítulos, as organizadoras propõem uma reflexão sobre os porquês dos comportamentos atuais entre indivíduos e casais e também a respeito do uso da internet. Uma análise clínica e atual que busca o entendimento e a chave de uma convivência mais harmônica entre os casais. Cora, você entrevistou as duas, né, para sua coluna da semana passada. Quais foram as suas principais percepções em relação a esse mundo dos relacionamentos na internet? Olha, o que eu achei interessante foi elas terem posto tudo isso no mesmo lugar. Porque é uma coisa que a gente discute o tempo todo e a gente conversa, mas sem muita atenção. E o que elas fizeram foi meio que traçar um mapa da vida digital nessa parte dos relacionamentos amorosos. E tem porque muita coisa dessa não é nova. Relacionamentos à distância existem desde que existe papel, eu diria, correspondência, Sim, né? Você lembra cartas de relacionamentos, era tão gostoso relacionamentos receber uma por cartinha. cartas e tal.
Olha, teve gente que se conheceu por correspondência no século XVIII, XIX, né? Nem sei. Mas tem muita coisa que a internet trouxe. Quer dizer, a internet abriu um leque de opções para as pessoas enorme. E tem um monte de perigos online que antes não existiam tanto, ou existiam em escala menor. Por outro lado, tem também, a gente sempre fala os perigos da internet, por outro lado, tem as maravilhas da internet, né? Tem a quantidade de pessoas parecidas que a internet botou ao alcance umas das outras, a tal ponto que hoje a quantidade de pessoas que se conhecem online é enorme. Há um tempo atrás, quando a pessoa se conhecia pela internet, ainda havia um estigma em relação a isso, né? A pessoa tinha vergonha de dizer que se conheceu pela internet. Mas acho que hoje em dia isso não existe, né? Hoje acabou. E até a primeira pergunta que eu fiz para elas foi se alguém ainda se conhece fora da internet. Você estava falando sobre isso agora e eu comecei a pensar exatamente nessa frase. Será que alguém se conhece fora da internet? Elas me garantiram que sim. O número deve ser maior até das pessoas que se conhecem. Mas acho que está pau a pau. Pela internet do que as pessoas que se conhecem olho no olho, né? Porque você ainda tem, claro, os encontros em botequins, na praia e tal. Mas cada vez mais é mais normal as pessoas recorrerem à internet. Agora, você citou os perigos também, né, que vem junto Mas com tem, essa... por exemplo, uma coisa que elas falaram que a gente não se dá conta, que é a coisa do ciúme. A possibilidade que a internet, que as redes sociais abrem para uma pessoa ciumenta é sem fim. Sem fim. Porque antigamente, no máximo, a pessoa ia seguindo o carro do outro, né? Via o carro parado na porta que não devia estar. Aí a pessoa queria morrer, matar todo mundo que estava lá. Não sei. Agora você imagina a pessoa ficar stalkeando a rede social do outro. Imagina, mas é o que mais tem por aí. E ver onde o outro deu like. Entra no Facebook, aí olha quem é a ex, a história de vida da ex ou do ex, enfim. Hoje você consegue vasculhar a vida terrível, da pessoa, né? Sem sair de casa. E aí eu ia tocar nesse assunto porque você citou os perigos também, né? Que você falou que existia em menor escala e hoje a escala é bem maior. De fato, porque você hoje tem pessoas que estão namorando pela internet, que estão se conhecendo pela internet, e a internet ela te possibilita mentir tranquilamente. Você bota uma foto que não é a sua, você diz que você mora onde você não mora. E como é que essa outra pessoa vai descobrir, né? E aí que vem o perigo também dos encontros com quem você não sabe exatamente Eu perguntei para elas a questão dos golpes. Pois é, e aí? E elas me falaram que há golpes muito bem urdidos, sabe? Golpes que as pessoas levam meses preparando. Mas tem quadrilhas? Tem até quadrilhas. É impressionante. Meu Deus. E que golpes de homens são diferentes dos golpes de mulheres. Os golpes de homens, tipicamente, são assim. Eles vão em cima de mulheres fragilizadas. Sempre os golpes são em cima de pessoas fragilizadas, óbvio, né? Então, é sempre um homem de meia idade, um homem muito bem sucedido, que tem uma profissão estranha, porque ele nunca está aqui, quer dizer, então ele é um jornalista, ele é um médico sem fronteiras, ele é um cara um documentarista de petróleo, é alguma coisa que está sempre num lugar em que a internet está ruim, em que a foto chega borrada, que passa 2 dias sem responder. Estou fazendo um documentário aqui numa tribo indígena, não consegui falar com você. Esse tipo de coisa, assim, cheio dos problemas que já não existem, Sei. Né? A rigor. Então, essa pessoa passa meses cortejando a pessoa, mas assim se fazendo presente várias vezes por dia, quando está perto, está numa área civilizada. Então, manda WhatsApp o tempo todo. E aí manda pequenos presentes, flores, chocolate, não sei o que. Aí um dia precisa $100, não sei por quê, porque está no Turcomenistão e precisa comprar uma passagem, não sei, ou foi assaltado, qualquer coisa assim. $100, o que é $100? Você vai... Empresta. E o cara faz questão de devolver imediatamente para provar como ele é confiável. Ou seja, nas primeiras vezes ele devolve. Para ir ganhando a confiança da vítima. E daí, isso salta para 5, 10, 20 mil dólares. E daqui a pouco o cara levou todo o dinheiro da mulher. E é uma coisa tão dramática isso que a família briga com a pessoa. Porque, é claro, é preciso ser muito otário para cair nisso. Acaba com a credibilidade da pessoa, né? Acaba com a credibilidade da pessoa perante a família, acaba com a autoconfiança dela, com a
Autoestima. Com a autoestima, com a confiança dela de distinguir se ela está sabendo distinguir das pessoas Em que quem chegam ela perto pode dela. confiar ou não. E a polícia ainda ri. Quer dizer, você vai fazer um BO disso e a polícia ri na tua cara. Essa aí é aquela trouxa que caiu na historinha. Exatamente. Mas o golpe é muito bem feito. O problema é que quem está de fora percebe isso muito bem. Mas a pessoa que está caindo no golpe, normalmente não. E com mulheres, ao contrário, são mulheres muito jovens, lindas, As mulheres que dão o golpe. em geral na Rússia. E aí são quadrilhas, né? São pessoas da Rússia, norte da África, coisa assim. E são mulheres muito bonitas que estão na universidade e têm uma mãe doente. E aí começam a precisar pequenas quantias para cuidar da mãe. E aí o homem vai enviando. E aí não é uma coisa nessa quantia grande, não é o bote, mas são as pequenas quantias para manter a mãe, para pagar a mensalidade da universidade. Aí, quando chega aquele momento que o cara quer encontrar de qualquer maneira, não sei o quê, então manda o dinheiro da passagem e a pessoa desaparece no mundo. E pronto, Meu acabou. Deus do céu. Eu fico muito impressionada que... E isso é um padrão. Como existe gente que aplica esse golpe... sei lá, que a gente fica pensando assim, a gente jamais seria capaz de aplicar um golpe Você imagina desse, o trabalho que dá. Imagina o trabalho que isso dá. Não, e pelo amor de Deus, né? De fazer uma coisa, de você enganar a pessoa nesse nível, sabe? Sei lá, eu fico pensando, eu falo, meu Deus do céu, como é que existe gente que é capaz de aplicar um golpe nesse? Se aproveitar da fragilidade humana, se aproveitar de uma Mas pessoa é um que outro tem... tipo de gente, né? Quer dizer, eu acho que uma pessoa dessas é um sociopata, uma pessoa... Com certeza. Não é uma pessoa normal. Não, com certeza. Tem uma deformação de caráter. Alguma patologia há aí, né? Eu acho que tem dois lados. Eu acho muito... Esse lado é um lado horroroso, né? Que as meninas citam no livro, que você está contando aqui pra gente. E tem um lado muito bom, que é possibilitar, sim, o encontro entre as pessoas. Eu conheço muitos casais que se conheceram pela internet. Não, eu acho que a hoje, vantagem... né? As vantagens são muito maiores. A gente cita essa coisa porque é pitoresca. Claro. E porque é um alerta também. Lógico, né? para as pessoas saberem que isso existe, Se né? tocar, olha, cuidado, porque é possível. Porque golpe também não é nenhuma novidade que a internet trouxe. Vamos lá. Quantas histórias que a gente não ouviu ao longo da vida daquela tia que caiu no golpe, do camarada, do vizinho que pegou aquela... E golpes de aquela diferentes golpista, tipos, lembra? né? Isso, nossa, acontecia muito. De né? diferentes espécies, de diferentes tipos. E Então, sempre realmente houve não é de gente hoje. querendo enganar os outros. Isso aí é. Infelizmente, mas faz parte do mundo, né? Faz. E no livro eu também sei que elas falam sobre os aplicativos de relacionamento, né? Tinder, Sim. Happn e etc e tal. O livro Estão super na moda, né? O livro é muito interessante como mapa para quem quiser percorrer esses caminhos. Para quem quiser entrar num aplicativo desse. Se você está querendo ter um relacionamento, se você está querendo usar a internet para procurar um namorado ou namorada, se você já entrou, mas não tem muita certeza, se você quer saber quais são os aplicativos, como é que se faz, quais são os riscos, como é que funciona a coisa, isso é ótimo, porque está dividido em capítulos, tem um capítulo só sobre os aplicativos, dizendo como eles funcionam, em que faixas que eles trabalham e tal. Então, é muito didático sobre esse aspecto, é bem legal. É um guia de trabalho, digamos assim. Você entraria num aplicativo de namoro pela internet? Sim, se eu tivesse interessada em se tivesse arranjar alguém, interessada. sim, não teria nada contra. Não. Engraçado, eu não consigo me imaginar num aplicativo desse, porque eu acho que eu tenho certeza absoluta que numa situação dessa, eu sou muito desconfiada. Então, eu jamais olharia para essa pessoa que estaria falando comigo como uma pessoa que estivesse falando 100% da verdade. 100% da verdade ninguém fala, a gente sempre dá uma floreada aqui e outra ali. Mas eu teria muito medo de cair numa enrascada. E eu teria muito medo de encontrar essa pessoa pessoalmente. Isso sim. Isso deve ser estranho mesmo. Sabe? Você ficar falando, eu sou isso, eu tenho isso, eu sou não sei o quê, eu gosto disso, daquilo, temos tudo a ver, vamos encontrar? Aí eu ia, acho que eu não quero. Mas é engraçado, eu não teria nenhum problema, não. Tá saidinha, hein? Carinha saidinha! Eu sou nerd, meu bem. O nerd resolve tudo pela internet. Tudo pela internet, exatamente como eu não sou. Eu precisei comprar uma bateria para balança pequena. Eu passei 5 dias com a bateria dentro da bolsa. E aí cheguei em casa e comprei pela internet, porque
na rua, eu acabo esquecendo de comprar. Então você vê, é lógico. É assim E também que funciona. na internet, no Tinder, é só falar que a pessoa que tá lá do outro lado, é só falar que ela caça uns pokémons, você já vai Pronto, falar, já opa, sabe, então dos vamos, meus, deu né? match. Tá certo, Corinha. Então a gente muda de assunto agora e a gente vai falar sobre animais de estimação em hospitais. Recentemente, o Rio Grande do Sul aprovou uma lei que permite que os animais de estimação permaneçam nos hospitais junto com os seus tutores internados. A medida, que segue para a aprovação do governador Eduardo Leite, vale para hospitais privados, públicos, contratados, conveniados ou cadastrados no Sistema Único de Saúde. Quem quiser ficar com o seu animal de estimação num leito de hospital, no entanto, vai ter que seguir algumas normas, como verificar se ele está com a carteira de vacinação atualizada e em boas condições de saúde. Informações que deverão ser atestadas através de um laudo veterinário responsável. Cada hospital tem autonomia para definir outros critérios sobre as visitas. Em São Paulo, uma lei parecida já permite que os animais fiquem com os tutores desde fevereiro de 2018. Lá, além do laudo veterinário e da carteira de vacinação, deve-se pedir autorização do médico responsável pelo paciente e deve ser feito também um agendamento da visita. O animal tem que estar limpo e deve ser levado em caixa de transporte adequada ou utilizar guia ou coleira. Essa ideia tem sido cada vez mais abraçada por vários setores da sociedade. Segundo especialistas, pesquisas mostram que a relação entre humanos e seus animais de estimação tem grande impacto em quadros clínicos, melhorando, por exemplo, a ansiedade e a depressão. Não tenho a menor dúvida de que isso acontece. A gente que gosta de bicho, a gente que sabe o quão importante é estar do lado dos nossos animais de estimação, de uma lágrima que escorre, né? De você estar triste, uma lágrima que escorre, o seu cachorro vem lamber, até o seu gato, né? No meu caso, o cachorro, e que se aproxima e quer ficar junto num momento de fragilidade, até os seus gatos, que você estava me contando pela sua experiência, que são absolutamente sensíveis. São, né? totalmente. Eles dão o maior apoio, eles percebem quando a gente está triste, eles percebem quando a gente está doente, eles vigiam a gente, tomam conta. O negócio, eu fico sempre pensando nisso, os donos de gato ficam em desvantagem quando estão internados, porque os gatos odeiam sair de casa, né? Pois é. Então, eu já pensei nisso. O dia que eu ficar doente internada, eu vou alugar um cachorro para ter um bicho comigo no hospital, porque a gente precisa de bicho, né? Eu levo o mequetrefe para te tá visitar. ótimo. Pois é, Mas o faça esse mequetrefe favor. não é muito indicado, não, que o mequetrefe é só amigo da família. Tá amigo bom. das pessoas, das outras pessoas do mundo, mais ou eu vou menos. alugar um vira-lata qualquer É. para vir fazer companhia, porque essa turma que eu tenho aqui em casa, ninguém vai querer ir lá. Mas é tão Eles importante, odeiam sair na rua, né? mas eu acho que os hospitais até deveriam ter animais terapêuticos do próprio hospital, e acho que alguns hospitais já têm isso na Europa, de ter o bicho do hospital que vai fazer visitas para as pessoas que gostam de bicho. Acho muito importante, acho que o animal é terapêutico. Não, é muito terapêutico. Para momentos, como eu tô Para falando. criança, então, você imagina uma criança internada sem o bicho dela, Exatamente. ou sem um bicho qualquer. Exatamente. Não, e é isso, você já tá num ambiente que não é O a sua ambiente casa. hostil, né? Um ambiente hostil, que é o ambiente de hospital. Já está, dependendo, né, do que você tiver, você já está limitado com visitas, né? Você já está naquele mundo que não é o mundo mais agradável, né? E não é nem um pouco agradável, na verdade. E aí você ainda mais não tem o seu animal de estimação, que é Deus me livre, aquele... horrível. Eu ia falar assim, que é aquela pessoa que está sempre do seu É lado, mas aquela é aquela pessoa. pessoa. É aquela É aquela pessoa que tá claro sempre que é. do seu lado, aquela pessoa que você abre a porta e vem num amor incondicional. O que eu acho mais legal de animal de estimação, de cachorro, por exemplo, é que você desce, você tá em casa o dia inteiro, aí você desce pra pegar um negócio na portaria e volta. Quando você volta, parece que você passou 3 meses longe. Exatamente. O rabo abana, são pulos, lambidas, aquela coisa, aquela felicidade. Então, isso não pode fazer mal, pelo contrário, Não, isso só faz aqui eu bem. estou trabalhando, tá? No escritório, nesse escritório aqui onde a gente está, você vê, fica todo mundo dormindo Todo mundo nos seus dormindo, cantinhos, gente, aqui super perto e tal. tranquilos. Quando eu me levanto para ir pegar uma água para o banheiro, todo mundo se levanta e vem atrás. Pois é. São muito solidários, e na mínima coisa, você vai beber água, vamos lá ver o que você está fazendo. O tempo outro todo dia, estão juntos. Eu li, aliás, algum ouvinte nosso, de repente, pode até deixar um recado pra gente lá no Instagram, no @aquelas2podcast. Eu li uma matéria, não me lembro exatamente onde, mas falando
poder dos gatos de sentir, que é até maior do que o dos cachorros, eles são mais sensíveis até do que os cachorros, de sentir que são seres, como se fossem seres assim espiritualizados, que são seres que realmente sentem que o dono não tá bem, que se aproximam em momentos muito marcantes. Eles percebem coisas muito estranhas, você sabe? Vou te contar uma experiência que eu tive. Eu tive um peixe que ficou doente. Quer dizer, já tive vários peixes que ficaram doentes, mas teve um peixe que eu pensei se seria o caso de fazer eutanásia ou não. E aí era um peixe que estava no aquáriozinho hospital, no banheiro. Então eu fui lá para aquele banheiro, eu sempre fecho a porta do banheiro onde está o aquário hospital para os gatos não entrarem, para não perturbarem o peixe, e deixei os gatos fechados lá. E aí fiquei lá olhando para o peixe e pensando se fazia eutanásia. Eu fiquei tão perturbada com aquele pensamento, e eu tinha até comprado o óleo de cravo porque é como você põe ele para dormir, né? Você põe umas gotinhas de óleo de cravo e o peixe adormece, aquilo é um anestésico, depois, quando ele dorme, você põe mais óleo de cravo e ele vai embora. E eu até separei um copo com um pouquinho, e não tive coragem, sabe? Mas aquela dúvida me deu uma angústia enorme. Foi assim uma coisa de talvez alguns minutos, ou não sei nem te dizer o tempo que passou, mas assim, eu naquela dúvida, foi uma angústia muito, muito profunda. Uhum. E quando eu saí, estavam os gatos todos parados na porta do banheiro, com a cara mais séria do mundo. Tá vendo? Convencidos de que estava acontecendo uma coisa da maior gravidade ali dentro. Pois é, olha que lindo. Eles entenderam perfeitamente que eu estava num nível de angústia insuportável. Aí você vai dizer que ridículo, matar um peixe, não sei o quê. Mas eu não estou falando do peixinho que estava lá agonizando, coitado, estou falando do nível de angústia que eu senti. Tem pessoas que não são tão ligadas a animais e que podem achar essa conversa assim, toda ridícula, é um peixe. Menos um pouco. A gente come filé de peixe o tempo todo. É. Mas não, é o drama moral, na verdade. Eu tenho ou não coragem de pôr fim à vida de um ser vivo, né? Você come peixe, eu como peixe, mas hipocritamente aquele peixe já está morto. Ali se tratava de pôr fim à vida de um ser vivo que eu conhecia. Que está dentro da sua casa. Quer dizer, e são sentimentos que a gente não consegue explicar. Quer dizer, o que eu consigo explicar é que eu não consegui praticar eutanásia no meu peixe. Uma vez. E os gatos perceberam o nível de angústia. Mas olha, uma vez eu estava conversando com uma pessoa e estava falando dessa história, eu já tive algumas experiências de cachorros, de estar chateada, triste, chorar, e o cachorro vir, ficar do lado, e lamber a lágrima, e a pessoa falou assim, tá lambendo a lágrima porque é salgadinha. Eu falei, me deixa achar que ele tá me consolando, por favor. Não, o pior é que quando eu contei essa história, eu contei essa história no Facebook da minha dúvida lá em relação à eutanásia do peixe. E aí os meus amigos que são aquaristas de lá, não, isso aqui a gente pega e joga no vaso sanitário. Isso aqui você pega e congela, você pega e dá uma martelada na cabeça. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo? Isso vai depender do nível de envolvimento que temos com os bichos ou não, né, Cora? Cara, eu não sei, é uma coisa, chega a ser ridículo quando eu olho de fora. Porque era um peixinho desses, assim, pequenos, que a gente não está nem falando de uma garota. Mas é inexplicável, é o que você falou. É inexplicável, você sentiu o ponto. Mas é sério, foi um dos sentimentos mais avassaladores que eu senti na vida, assim, em termos de dúvida, eu não como se eu ainda tivesse alguma dúvida, se eu posso ou não ser veterinária, naquele momento, essa dúvida se dissipou 200%. Não pode. Quer dizer, eu não tinha nenhuma dúvida, mas se eu tivesse ainda qualquer dúvida, ali ela teria se dissipado inteiramente. Mas é um bom exemplo, mas é o exemplo mais recente, inclusive, que eu tenho de como os gatos são perceptivos. Sim. E por isso mesmo... Porque era uma situação normal, doméstica, de eu entrar lá para cuidar do peixe. Isso normalmente quando tem um peixe doente, eu entro, fecho a porta, no máximo fico um ou dois xeretando, mas estavam todos altamente estressados, com aquela cara assim de
que está acontecendo, podemos ajudar. Então, eu não tenho a menor dúvida de que muito, eles muito, têm muito louco o esse negócio. sentimento, essa percepção. E sou super a favor. Tomara que todos os hospitais do mundo permitam que isso nossa, eu acho aconteça, isso né? fundamental. Apoiamos essa ideia. Bom, mudando de assunto, vamos falar sério agora. E o assunto é feminicídio. A gente fala agora sobre um tema que foi sugestão de uma ouvinte, a Larissa Pita, por meio do nosso Instagram. É sobre uma pesquisa a respeito da violência contra a mulher feita pelo Datafolha e divulgada pela Folha de São Paulo no início desse ano. Segundo o estudo, 52% das mulheres que sofreram alguma agressão em 2018 ficaram caladas, ou seja, não contaram a ninguém sobre o ocorrido. Isso inclui não só as autoridades, como círculo familiar e de amigos. E esse número pode ser ainda maior, já que a margem de erro é de 3 pontos percentuais. As mulheres que buscaram um órgão oficial são 22% das vítimas de agressão, e a Delegacia da Mulher foi a instituição mais procurada. A pesquisa Violência contra as Mulheres ouviu 2.084 pessoas de 130 municípios brasileiros, e desse total, 1.092 eram mulheres. E para fugir dos números, vamos para o caso de conhecimento geral que foi citado esses dias em artigo da Ruth de Aquino. Todos se lembram da Elisa Samúdio, morta a mando do goleiro Bruno há 9 anos, né? Depois de ter sido preso por homicídio triplamente qualificado, ele voltou aos gramados no último sábado. E a Ruth ressalta de forma brilhante, abre aspas, um gol contra as mulheres esfaqueadas, queimadas, estranguladas, esquartejadas, jogadas da janela, atropeladas, baleadas por maridos, namorados, amantes e ex. Ela também lembra dos problemas da nossa justiça. Afinal, Bruno está em regime semiaberto e foi contratado pelo Poços de Caldas da 3ª Divisão. Mas apesar de legal, isso é imoral. A pena, que deveria ser de 30 anos, foi amenizada pela confissão do jogador, passando a 22 anos e 3 meses. Depois foi reduzida para 20 anos e 9 meses, porque o crime de ocultação de cadáver prescreveu. É de um absurdo completo. É nojento, revoltante, né? Asqueroso, revoltante. E eu vi fotos da estreia dele e mulheres ali tietando. Não, eu realmente não consigo entender. É revoltante. Esse cara tinha que estar na cadeia, tinha que ter jogado a chave fora. Aí tem gente que vem dizer, não, mas é o princípio da pena, a ressocialização. Que nada! Um sujeito que matou a mulher como esse cara matou, esse cara não tem que ressocializar coisa nenhuma. Já acho o fim da picada essa pena ter sido diminuída em primeiro lugar. Mas então você quer a prisão como vingança? Quero. Não só como vingança, como quero punição. Proteger. Não, e proteger a sociedade de uma figura como ele. É lógico, quando você tem uma figura como essa, você precisa proteger a sociedade de alguém como ele. Então não tem ressocialização, porque você não garante que essa pessoa vai fazer exatamente a mesma coisa com uma outra mulher, né? E como você falou... Você ressocializa o cara que roubou o pão ali na esquina, não o cara que esquartejou. Exatamente. A mulher deu pros cachorros, isso é inacreditável. Exatamente, né? Não, é inacreditável. E assim, eu acho que reforça ainda mais, aí passando, né, para a primeira metade dessa notícia que a gente deu aqui, sobre essa pesquisa que saiu também, falando que as mulheres ainda não conseguem denunciar, ainda têm muita dificuldade de falar e de dividir isso, seja com uma autoridade, seja com a família, a importância de denunciar, porque esses caras têm que ser denunciados sim, esses caras têm que pagar pelo que fizeram sim, pra gente não ficar cada vez mais revoltado com isso que acontece, porque o cara tá voltando, e ainda passa na minha cabeça o seguinte, quem é esse cara que tá contratando o Bruno? Não, é inacreditável. Entendeu? O clube, os torcedores do clube. Que clube é esse? Que torcedor é esse que vai assistir esse cara? A cidade que aceita que esse cara jogue por um time da cidade. Exatamente. Mas isso era coisa para esse cara ter protesto todo dia em frente à casa dele, para ter protesto em frente ao clube, para ninguém assistir aos jogos. Cara, eu também não sei a sociedade como aceita uma coisa dessas, sabe? E eu acho que a gente precisa realmente protestar e falar sobre esse tipo de assunto cada vez mais. Artigos, por exemplo, como o da Ruth, são extremamente... Sim, o artigo da Ruth estava maravilhoso. Importantes para isso, porque a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente precisa denunciar, porque a denúncia vai fazer com que essa pessoa responda pelo que ela fez e cumpra a pena pelo que ela fez, e só assim eu acho que a gente vai conseguir fazer com que o feminicídio acabe decrescendo, porque ele só cresce. Né? Hoje mesmo eu estava vendo o jornal, foram 2 casos, um em Niterói, um homem que matou uma mulher grávida de 4 meses,
E um homem também em Friburgo essa noite, que colocou fogo dentro de uma casa onde estavam 2 mulheres e trancou a casa inteira e saiu. Que loucura. Por causa de, porque é minha ex, porque, tá grávida e eu não quero ter o filho. Gente, não é assim que a gente resolve as coisas, pelo amor de Deus, sabe? Mas a gente fica muito desalentado, né? Essa madrugada, eu estava vendo umas matérias e, de repente, encontrei uma matéria no G1 sobre o mês da prevenção de câncer de mama e tal. Sim, então, vamos falar sobre isso já. Tem uma quantidade de matérias sobre isso. E uma das matérias que eu vi dizia que 70% dos maridos de mulheres que têm câncer de mama abandonam as mulheres. É um horror. 70%. É quase tudo, né? É quase tudo, né? Aí você pensa, gente, há uma diferença enorme entre homens e mulheres mesmo, porque quando o homem fica doente, você fica do lado dele. E, inclusive, há uma cobrança social se a mulher abandona um homem doente. Né? Poxa, que coisa horrorosa, se separou do cara justo agora que ele ficou doente, não sei o quê. E esses canalhas vão embora exatamente quando a mulher precisa deles. Sei lá, né? De repente, eu sou contra generalizações, mas os homens também podiam melhorar muito, hein? Podiam melhorar muito, e aí eu acho que a gente volta para aquele assunto que a gente falou 2 programas atrás, que é como a gente educa os seres humanos, mas agora a gente está falando especificamente dos homens da nossa sociedade. Acho que isso está muito baseado em educação, está muito baseado em valores, aquilo que a gente passa para os nossos filhos. Eu vivi um episódio curioso, tem 2 semanas, eu levei o meu filho para uma pizzaria, para um aniversário de uma amiguinha dele, e aí tinham lá os amiguinhos da escola, os meninos, as meninas, e aí eu estava sentada, as crianças estavam brincando assim na frente, e uma das meninas estava brincando só com os meninos, né? E meu filho estava ali também. E ali eles estavam brincando, claro, inocentemente. Meu filho tem 3 anos e meio, eram crianças de 3 anos e meio, 4 anos. Mas os meninos começaram a fazer uma brincadeira de pulo e segurar no ombro da menina. Tinha uma menina só nessa hora e as outras meninas estavam mais afastadas. E ela começou a reclamar. Ela começou a falar, para! E os meninos não paravam. Eu imediatamente levantei da mesa e falei com todos os meninos, com o meu filho e com todos eles. Eu falei, ei, calma, peraí. Ela tá dizendo que não quer. Ela não quer que toque nela. Então não pode tocar. São meninos de 3 anos e meio, e eles pararam. São meninos de 3 anos e meio, 4. E aí eu voltei e ainda brinquei com as meninas, né, com as mães. Eu falei, gente, desculpa, chamei a atenção de todos, porque meu corpo, minhas regras. Isso e aí, mesmo. né, elas sorriram, entenderam, Claro. Riram. Mas eu falei, é daqui, é desde essa idade que você diz, não, filho, é o seguinte, ela não quer que toque nela, É isso então mesmo. não pode tocar. Né? Porque se você isso falar, mesmo, muito filho, tá importante. bom, ela não quer brincar, mas insiste um pouquinho, filho. Não, você não tem que pedir pra insistir, por mais inocente que seja a brincadeira. É isso mesmo. Não toca nela. E é de pequeno que você vai entender que você vai se transformar num homem que não vai tocar sem consentimento. Exatamente isso. Sabe? Então, assim, eu acho que é da base que a gente faz o trabalho. Se você não fizer o trabalho de base, você não vai conseguir transformar lá na frente. Cara, muito mas mais a difícil. gente ainda tem muito chão para correr, né? Muito chão para correr. Tem uma estatística que é a seguinte, é da ONU de 2016. Nós somos o 5º país do mundo que mais mata mulheres. 5º país do mundo. Quantos países tem no mundo? 100 e tantos? 200 países? Nem sei. Não Mas sei. por aí. Por aí. Nós somos Quinto o é 5º muita país do mundo que mata mais mulheres. 9,7 anos é a idade média do primeiro assédio. A cada 7,2 segundos, uma mulher sofre violência física. Essa é do Instituto Maria da Penha, de 2018. Quer dizer, olha essas estatísticas, olha essas, né? Olha esses números. Tá muito então, ruim isso, tá né? muito ruim, tem alguma coisa muito errada, né? Então, eu não sei, você vê alguma outra forma da gente diminuir isso, que não seja com a punição e com trazer cada vez mais esse assunto à tona? Manter os goleiros brunos na Presos. cadeia. Exatamente. Né? Não Porque- fazer isso, Porque né? quando um goleiro bruno é solto, é um triunfo. É o triunfo do machismo, é o triunfo de tudo que está errado na sociedade. É Sim. o triunfo do feminicídio, é o triunfo do machismo, é o triunfo dos maus. Pronto. É Né? isso aí. Ui, esse assunto é difícil, né? É horrível. Bom, vamos falar de outra coisa e agora o nosso assunto é saúde. Estamos em pleno Outubro Rosa, um mês que é conhecido mundialmente por ações relacionadas à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama,
O movimento nasceu nos anos 90 e leva no nome a cor do laço, que é uma espécie de símbolo usado por indivíduos, empresas e organizações que apoiam a causa. A gente conversou com o médico mastologista Pedro Marum, que falou sobre a importância dessa campanha. A importância da campanha Outubro Rosa é enorme, de repercussão mundial. Esse movimento tem a intenção de alertar a sociedade sobre a necessidade do diagnóstico precoce do câncer de mama. Além disso, há uma preocupação em disseminar informações relacionadas à prevenção da doença e ressaltar a importância da atenção à saúde da mulher. Para isso, as instituições envolvidas lutam por direitos básicos, como atendimento médico, exames de rastreio e suporte psicológico. A ideia é garantir tratamento de qualidade para a população. Para vocês terem uma ideia, o câncer de mama é a doença maligna que mais mata mulheres no mundo, se excluirmos o câncer de pele não melanoma. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, foram esperados para 2018 aproximadamente 59.700 casos novos da doença, e o número de mortes em 2017 foi mais do que 16 mil mulheres. Falar de Outubro Rosa é convidar o maior número de mulheres na faixa etária de interesse para realizarem seus exames e consultas. A maior importância de existir esse movimento é encorajar a população a falar desse assunto, destruindo mitos para que se realize cada vez mais diagnósticos precoces e isso diminui diretamente a mortalidade. Bom, acho que o Dr. Pedro já falou tudo, né? Mas a gente pode complementar. Eu acho que eu principalmente posso complementar porque eu faço um controle de um nódulo que eu sempre vou, eu tenho uma vez por ano, eu faço ultrassonografia, eu faço mamografia, eu faço inclusive mamografia antes dos 40 anos, porque eles indicam que se faça anualmente a partir dos 40, mas como eu tenho esse nódulo, eu faço esse acompanhamento. Eu tenho caso de câncer de mama na família, não é do lado da minha mãe, é do lado do meu pai, o que diminui a chance de eu ter o câncer de mama. Tem uma pesquisa que revela isso, né? Que você, quando é do lado da sua mãe, você tem mais chances de ter, e quando é do lado do seu pai, não. Mas assim, faço o controle e, gente, é só ter disciplina, marcar, fazer o controle, tem autoexame, tem tanta coisa que se pode fazer e prestar atenção também na mama. Depois o Dr. Pedro vai falar de novo no que a gente pode ficar atento também na mama, porque às vezes a mama muda de forma, tem uma vermelhidão, alguma coisa que você pode ficar atento. Então é só estar ali esperta, né, para o que está acontecendo com o seu corpo e fazer o autoexame e fazer os exames periódicos, que você consegue evitar que uma coisa pior aconteça, né? Ontem, por acaso, o Jornal Nacional trouxe uma matéria com isso, falando sobre a desigualdade nos resultados, né? Porque hoje já menos mulheres morrem no Brasil, mas ainda morrem de uma forma muito desigual. Muito mais mulheres morrem na região norte, por exemplo, do que na região sudeste. É uma questão de divulgação, é uma questão de educação da população, de as pessoas saberem o que devem fazer, terem acesso aos exames, terem acesso à informação. Então, de novo, a gente chega naquele ponto que a educação é a base de tudo, Sim. Inclusive, sobretudo, da saúde, né? Informação e campanha também é muito importante. Mas né? a campanha educativa é uma informação, né? Exatamente. A informação através da campanha educativa. Tem tantas campanhas bem-sucedidas, né, que aconteceram. A campanha que eu mais me lembro, que não tem a ver com saúde, foi para evitar mortes em acidentes de carro com cinto de segurança. Você se lembra da campanha do cinto de segurança? Lembro, Antigamente, claro. Ninguém usava cinto de segurança. Cinto de segurança era um artigo de enfeite, né? Era um enfeite no carro. Hoje em dia, todo mundo usa cinto porque a campanha foi muito bem feita. Então, esse tipo de campanha é importante, né, para que as pessoas se conscientizem e façam, né, os exames e se cuidem. O diagnóstico precoce ainda é o maior aliado para o tratamento eficaz da doença. Por isso, a Sociedade Brasileira de Mastologia indica que a mamografia deve ser feita anualmente a partir dos 40 anos, como eu falei. Com o diagnóstico precoce, a taxa de sucesso do tratamento é maior do que 90%. Por fim, a gente tem aqui algumas dicas do Dr. Pedro. Quando o assunto é câncer de mama, existem várias dicas que podem ser importantes. Esteja atento às suas mamas. Isso é diferente do autoexame. Observar as mamas periodicamente e conhecer o próprio corpo pode ser o primeiro autocuidado da mulher como prevenção. Para isso, observe se a pele está sempre igual, se sai secreção espontaneamente pelo bico do seio, se a mama apresenta retrações ou abaulamentos e se o mamilo inverteu.
Esses sinais devem servir de alerta para marcação de consulta com um mastologista o quanto antes. Realizar mamografia de rastreio no tempo certo também é fundamental. Já me mandaram alguns vídeos dizendo que fazer mamografia causa câncer por conta da radiação. Isso está errado. A mamografia indicada corretamente é o principal exame para a detecção precoce do câncer de mama. Faça atividade física regular. Já sabemos que mulheres que praticam atividade aeróbica e que possuem o peso próximo do ideal têm menor possibilidade de ter câncer de mama. Amamente o máximo que puder. Eu sei que amamentar exige dedicação, força e perda de noites a fio. Quanto mais se amamenta, mais protegida é a sua mama no futuro. Evite também o uso prolongado de medicações com hormônio, como pílulas anticoncepcionais e reposição hormonal. Isso não significa que ninguém deva fazer uso dessas medicações. A questão é que muitas vezes o uso não é individualizado, o que acaba sendo desnecessário para muita gente. No mais, não abra mão do seu direito de procurar ajuda se encontrar alguma coisa errada no seu corpo ou no seu exame. O preconceito e o medo podem ser fantasmas cruéis na vida de quem precisa se tratar rápido. Mas muita gente não procura ajuda também por uma questão de falta de informação, né? Vou procurar ajuda, o que vão pensar? Ai, meu Deus, que doença é essa que eu tenho, né? Então... Falta de educação. Falta de educação. Falta de informação. É basicamente isso. E eu me lembro, o Dr. Pedro Marum também falou sobre amamentar, né? Eu amamentei quase 2 anos. E era o que a maioria das pessoas me falava quando eu entrei para esse mundo materno, né, que não fazia parte da minha vida, eu não sabia disso. E as pessoas me falavam, quanto mais você amamenta, menos risco de câncer de mama você tem. Nunca soube. Então a gente está falando aqui, né, nós lemos jornal, somos um pouco esclarecidas, nem diria totalmente, mas assim, temos acesso à informação e tem muita coisa que a gente não sabe. Essas pessoas, por exemplo, que acham que fazer exame causa câncer. Por causa da radiação? Isso é feito os anti-vaxxers, né? É impressionante. Né? Exatamente. Então, acho que muito tem que se falar sobre esse assunto, muitos outubros rosas por aí pela frente. Bom, vamos chegando ao fim do nosso programa e tá na hora das nossas dicas. Quero saber o que você tem de dica pra mim hoje, porque é surpresa, a gente nem conversou sobre essa dica antes. Não, a gente não conversou, mas olha que Diga dica lá. maravilhosa. Novo livro do comissário Montalbano. Do comissário não, do inspetor, né? Uma Voz na Noite, do André Camilleri. Ah, que legal. Sabe quem é o inspetor Montalbano? Não, me conta. Bom, André Camilleri era, lamentavelmente, ele morreu esse ano, aliás, o ano passado, acho que foi esse ano. Ele criou um dos melhores inspetores ever, que é esse inspetor Montalbano, numa ilha chamada Empédocle, na Sicília. E esse cara é um inspetor de polícia maravilhoso. Eu não sei nem te contar, mas eu sei que é um não, me conta, agora eu fiquei curiosa. Não, o cara é ótimo. O cara... O Camilleri desenvolveu uma linguagem meio elaborada em cima do dialeto local, que é dificílima de ler. Então, muito, muito difícil de traduzir, inclusive. Eu leio italiano com uma certa facilidade, mas eu não consegui ler o Camilleri. Então, eu sempre tive que me fiar nas traduções, né? Mas, então, é uma linguagem muito peculiar. Ele tem auxiliares, e ele é aquele velho inspetor de polícia que está meio que cansado daquilo e luta contra um sistema que não funciona. Deve ser engraçado, né? Tem senso de numa- humor? Tem muito senso de humor, e ele tem uma namorada que é sempre um problema, está sempre indo e voltando com a namorada. Gente, é sensacional. É maravilhoso a forma como ele escreve, os casos são sensacionais. E aqui está um livro novo dele que ainda não havia saído em português, chama Uma Voz na Noite. Chegou ontem. Você já leu tudo? Esse aqui ainda não Nesse li. não. Esse ainda não li. Então, eu confesso que eu comprei esse livro em italiano, eu tentei ler e não consegui, confesso a minha derrota. Mas você lê italiano fluente? Italiano eu leio, mas o Camilleri não. Eu não consigo, porque tem muita palavra do dialeto dele e muita palavra que ele cria e eu não consigo ler. Você lê o quê? Eu não leio fluentemente italiano. Eu leio italiano com certa dificuldade, mas consigo ler. O que mais você lê? Você lê inglês, Eu leio francês, espanhol, leio. francês e italiano? É. Russo também? Não, claro que não. Deus me livre. Alemão? Não. Húngaro?
Não, eu sou analfabeta em húngaro. Eu falo Sério, húngaro. Cora? Eu falo húngaro, mas eu não sei ler húngaro. Que engraçado isso. Você fala húngaro Falo húngaro. fluentemente? Entendo húngaro perfeitamente, especialmente quando eu já estou há 2 ou 3 dias na Europa, então em Budapeste, eu digo. Uhum. Aí eu entendo perfeitamente, mas eu sou analfabeta. Assim, eu tenho que ler a palavra em sílabas, né, em voz alta, assim, tipo... Sei. Devagarinho. O, ma, vó, is, na, a, noite. Aí, Entendi. quando eu leio em voz alta, eu entendo o que eu estou lendo. Fala uma frase em húngaro pra gente. Ah, não. Ah, por favor! Fala assim, Não. eu adoro esse podcast. Não. Bem rápido. Não. Gente, Eu agora... não suporto fazer essas coisas. Então eu vou pedir, Não. olha, já tem outra hashtag que eu vou criar lá no Instagram, que uma é hashtag Canta Cora, e agora é Cora, fala húngaro. Não. Tá bom. Bom, eu vou pra minha dica. Eu estou encantada, eu estou absolutamente arrebatada, se é que eu posso dizer isso, com o trabalho de Joaquim Fênix no Coringa. Ah, tá todo mundo falando disso, né? Que filmaço, que ator. Bom, o ator a gente já sabia que era bom, né? Sim. O Joaquim Fênix é um ator, enfim, maravilhoso. Acho ele bem... Ele faz trabalhos muito variados e sempre tá bem, na maioria das vezes ele tá bem. Mas esse papel é o papel da vida dele. Eu duvido que ele não seja indicado a um Oscar por esse papel. Corinha, tem que ver. Pois é, É uma- todos os meus amigos estão falando desse filme. É uma experiência. O filme é muito bom. É muito bacana você ver onde tudo começou ali, né? Porque a gente está acostumado a ver Batman, a saber, né, da história do Batman, entender ali mais ou menos a história do Batman. Eu agora que estou voltando a ver um pouco, porque tenho um filho pequeno, mas não vejo ainda os filmes mesmo de super-herói, eu não vejo porque eu acho muito violentos pra ele. Mas você volta a ter um contato, né, com o Com super-herói, esse mundo, com esse mundo. E aí, você saber onde tudo começou, você saber que existe ali uma história, e uma história uma história muito pertinente ali, sabe? Com um ator que tá emprestando absolutamente toda a carne, todo o osso dele pra esse personagem. Ele emagreceu. Ele emagreceu muito. Enorme, eu queria o segredo dessa dieta. Não, mas ele emagreceu demais, Corinha. Não preciso chegar a esse ponto. Mas é um filme, inclusive, muito atual. É um filme que não se passa nos dias de hoje, mas é um filme muito atual, porque fala de uma sociedade muito desigual, né? Fala de pessoas que não têm nenhuma chance, convivendo com pessoas que têm muita chance, que têm muitas posses, e pessoas que não têm absolutamente nada. De uma Gotham judiada, né? Gotham City tá judiada ali. E é demais, é emocionante ver um trabalho de ator como o trabalho dele. Emocionante. Pra mim, é o melhor Coringa disparado. O Heath Ledger foi um Coringa incrível também. Muita gente fala que ele não aguentou o tranco do personagem, né? E por isso acabou morrendo. Porque eu imagino que para um ator fazer esse tipo de personagem seja muito complicado e muito difícil, né? Porque você acaba se envolvendo. Acho que o ator se envolve sempre com os personagens, né? Mas como é um personagem muito denso e um personagem muito obscuro, um personagem difícil de fazer, não é fácil, né? Tem uma carga emotiva, né? Tem uma carga emotiva muito grande. A gente que tá assistindo já sai carregado. Imagina ele que tá ali, né? Tendo que ser aquele cara, né? Vestir aquela roupa, né? Daquele personagem. Então, eu tô muito encantada, assim. Eu indico 100%, tem que ver. Eu tô com vontade de ver de novo, coisa que não acontece comigo. Eu não tenho, por melhor que o filme seja, raramente eu tenho vontade de ver de novo um filme. E eu tô com vontade de ver de novo porque é trabalho pra você ver as nuances, sabe? Os pormenores do trabalho, assim. É muito, muito legal. E um trabalho que poderia cair na caricatura fácil e não cai. Pela competência do ator. É emocionante. Nossa, Fiquei emocionada. quero ver. Fiquei emocionada com o trabalho dele. Eu já estava querendo ver, porque todo mundo na minha timeline, no Facebook, todos os meus amigos em geral, estão encantados com esse desempenho dele. Inclusive, hoje, terça-feira, dia 8, que é o dia que a gente está gravando o podcast, né? Dia 8 de outubro, tem uma coluna do Arnaldo Bloch maravilhosa no Segundo Caderno, falando sobre o Coringa. Exatamente, ele fala exatamente sobre o personagem. Sobre a personagem, sobre o personagem. É feminino ou masculino? A gente nunca sabe. Olha, a personagem é
o clássico. Mas eu acho que o personagem também é válido. Às vezes eu não consigo falar em determinados momentos. Peraí, Nesse caso, eu não consigo falar. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar. E eu acho que a personagem é o clássico correto. Aquelas duas também é cultura. Se você quer aprender português, venha com a gente. Olha, o vocabulário ortográfico da Academia Brasileira de Letras e vários dicionários classificam a palavra personagem como substantivo de 2 gêneros. Então pode ser oiá. Pode ser, oiá. Perfeito, viu, gente? Mas há uma preferência pela forma feminina. Pois é, mas aqui, você, além de acompanhar um papo descontraído entre Isabela Sais e Cora Ronay, você aprende português. Podcast é cultura. Húngaro, se a Cora quisesse falar, mas não quer, Não. você poderia aprender húngaro também. Eu acho essa coisa de pedir para as pessoas falarem línguas uma coisa meio jardim zoológico, sabe? Uma chatice. Pode É. falar, Cora. Eu fiquei curiosa, eu acho que eu nunca ouvi ninguém falando húngaro. Na vida, eu tô com uma pessoa que fala húngaro, quero que fale, a pessoa fala que não. Tá bom, tudo bem. Olha, só pra terminar, o Coringa é dirigido pelo Todd Phillips, que é o cara que dirigiu Se Beber Não Case. E aí você olha pro Se Beber Não Case, que eu acho um filme divertidíssimo, mas que ótimo, não tem, né? Tão mas, bom. mas que não tem metade da profundidade ali do Coringa. E você fala, meu Deus do céu, né? Que coisa diferente. E que diversidade do trabalho dele, né? Muito legal, porque ele provou que ele consegue fazer absolutamente de tudo. E quem é produtor executivo do filme, que eu também não sabia, é o Bradley Cooper, que é o ator principal de Se Beber Não Case, né? Que fez também, enfim, fez milhares de filmes, aqui não vou ficar enumerando, mas o Bradley Cooper é o produtor executivo e vale super a pena estar nos cinemas de todo o Brasil. Portanto, se você não estiver no Rio de Janeiro, se você estiver em qualquer outro estado, em qualquer outra cidade, pode ver que o filme tá lá. E temos música para hoje, Corinha? Temos uma música muito especial que se chama Grândola Vila Morena, em comemoração às eleições em Portugal. A esquerda ganhou em Portugal, o que em Portugal é uma boa notícia, porque eles têm feito um excelente governo. E essa música, quem é um pouco mais antigo se lembra, em 74, 75, quando houve a Revolução dos Cravos, ela foi a música que marcou aquela revolução. Como é o nome da música? A música se chama Grândola Vila Morena. Grândola Vila Morena. É uma linda música. É linda mesmo. A gente estava ouvindo aqui agora há pouco. Não podemos colocar aqui, por motivos de Mas fica YouTube. Fica a minha homenagem aos meus amigos portugueses que tiveram lindas eleições por lá. Maravilha! Então, olha, você pode conferir na nossa playlist. Nós temos uma playlist no Spotify. Você pode conferir, assina lá curte lá a nossa playlist. Assina, curte, eu sei lá o que tem que fazer no Spotify, tem muita coisa para fazer, assinar, curtir, faz lá alguma coisa para ficar seguindo a nossa playlist, que a gente sempre coloca músicas lá, tá sempre colocando. Você tem colocado, Cora, músicas lá? Not really, mas eu vou botar mais. Eu tenho colocado algumas músicas por lá, e a minha dica, eu vou continuar na onda do Coringa, porque eu não consigo pensar em outra coisa que não seja Aí Coringa. a trilha sonora dizem que é linda, né? É a trilha sonora do filme que é incrível, tanto a trilha sonora que tem Frank Sinatra, The Doors, The Who e outras pérolas, como a trilha sonora original, músicas incríveis, assim, a trilha sonora original dá o tom que precisa ser dado pro filme, então vale a pena, tem playlist lá no Spotify também com toda a trilha sonora do Coringa. Certo? Então por hoje é só, posso pedir a conta? Pode, fechando. A conta, por favor. A gente volta na próxima semana com esse papo aqui que eu, pelo menos, adoro. Não sei os nossos ouvintes, mas eu adoro. Você gosta, Corita? Adoro. Adoro, então tá bom. Então a gente volta na semana que vem. Te desejo uma ótima semana a todos os nossos ouvintes. É isso. Se quiser falar com a gente, lembrando aqui, temos um e-mail, aquelasduaspodcast@gmail.com, e temos também o nosso perfil no Instagram, que é o @aquelasduaspodcast. Beijo, até semana que vem. Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.